Permita-me apresentar um dos mais autênticos apresentadores de televisão do Brasil. Esse é Sérgio França. Prazer em conhecer você. Estamos começando mais uma edição do Broncas da Cidade. O prazer sempre meu. Muito obrigado. Daqui a pouco estaremos recebendo o Ministério Sérgio Público. França, Nós vamos entrar no audiência combate na TV. permanente contra a exploração de crianças e adolescentes na cidade de Marabá e região, no estado do Pará e no Brasil. É inadmissível o aumento de casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Daqui a pouco, a doutora Alexandra do Ministério Público e a doutora também Osileia também estarão aqui para debatermos, para que você em casa possa contribuir com a justiça para colocarmos na cadeia os canalhas. Esse é o Broncas da Cidade. E no comando, um apresentador que não tem papa na língua e fala na bucha. Como faz Sérgio França? Eu costumo dizer que eu estou muito bem e devo isso a você exclusivamente, pelo carinho de sua audiência, por essa amizade, por ser uma das maiores audiências do estado do Pará e produzindo da cidade de Marabá para boa parte do Brasil. E eu não posso pedir mais do que eu já tenho. Tudo Deus me dá de acordo com o que a gente faz. Eu só peço a Deus saúde para continuar lutando pela sociedade e pelas pessoas de bem desse Brasil. É assim meu lema e assim sempre será. Eu estou recebendo hoje o Ministério Público da cidade de Marabá, a doutora Alessandra Muniz e a doutora Osileia Souza, agora no Frente a Frente. Frente a Frente, os assuntos de interesse da sociedade. Entrevistas com personalidades, empresários, políticos e gente que faz. Aconteceu, é fato. A entrevista em destaque. Agora no Frente a Frente com Sérgio França. Bem, eu estou recebendo no dia de hoje a promotora de justiça, a doutora Alessandra Muniz Mardegan, e também a psicóloga do Ministério Público, a doutora Osileia Souza Costa. Doutora, bom dia, sejam muito bem-vindas. Bom dia. Mais uma vez, obrigado, né? Agradecemos. Doutora, nesse período de pandemia, o que nós temos percebido é que aumentou o risco de abusos a crianças e adolescentes, né? O isolamento social tem provocado aí esse coronavírus, tem acendido o alerta das instituições sobre o tema. A quem eu devo primeiro perguntar a respeito desse tema? É fato que a violência contra a criança e adolescente é uma pandemia dentro da pandemia. Mas nesse momento de isolamento social que o mundo todo, de modo geral, tem atravessado, aumentou muito o índice de toda forma de violência contra a criança e adolescente. Não só violência sexual, mas os maus tratos de modo em geral. Outro dia eu perguntava para a senhora como psicóloga, inclusive a gente perguntava exatamente numa outra questão muito parecida, com relação à violência doméstica. Dessa pandemia, se aumentou o marido batendo na mulher, inclusive o estado do Pará é campeão, né, nesse item, infelizmente. E a senhora dizia, doutora, que a pandemia deixa muita gente perturbada, mas isso é falta de estrutura familiar. Talvez uma estrutura que a gente chama de disfuncional, né? Onde as coisas, ao invés de que a família, enquanto uma célula que estrutura e organiza o sujeito, ela deve funcionar no sentido do desenvolvimento, né? Então, há uma estrutura que não funciona de maneira a organizar psiquicamente a criança, o adolescente que está em formação, né? Agora é preciso lembrar que a violência, ela é uma relação de poder. Então, a gente tem os casos de violência intrafamiliar, implica quem tem mais poder no mais fraco, e a mulher que sofre violência, em quem que ela vai agredir, né? Então, se você tem uma série de situações que ela se sente impotente diante de um agressor e às vezes diante desse contexto pandêmico, que aí eu penso que é interessante pensar esse contexto, porque também ele trouxe muita fragilidade para o âmbito familiar, né? Essa situação de incerteza, situação socioeconômica que foi afetada, né, das famílias. Então as crianças acabam sendo objeto de descarga, né?
de agressão, onde todo esse contexto de desamparo e de incerteza sobe só para os mais fracos. E o que a gente, falando em relação a esse contexto da violência familiar, se eu não me engano, uma pesquisa, não me lembro agora de onde foi a pesquisa, mas 70% dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes, pasmem, senhoras e senhores, 70% ou mais do que isso, vem de dentro da própria casa. É o pai envolvido, é um irmão, é um tio. Né? Então, é realmente um descontrole, um desajuste, né? Dentro de casa. Doutora, o Ministério Público, para esses casos de pedofilia, para abusos contra as crianças e adolescentes, o que normalmente acontece contra esses agressores? Bom, a partir do momento que o Ministério Público, que também é uma porta de denúncia, ou a delegacia especializada de atendimento a vítimas, ou temos também aqui em Marabá o Parapaz. Então, qualquer um desses locais recebe a vítima denúncias, né, desse tipo de crime. É feita a denúncia, o Ministério Público ou a delegacia requisita a instalação de inquérito criminal, vai apurar, identificado o agressor, via de regra, é cabível e é solicitada a prisão, é requerido. Em regra, o juiz defere, é efetuada a prisão e o processo tramita. Quando a criança, o agressor convive diretamente com a criança, pede-se o afastamento do agressor, caso ele não seja preso, ele é afastado do convívio do lar, né? E a criança, ela recebe todo o acompanhamento psicológico para superar essa questão, que não é fácil, diga-se de passagem. E, via de regra, tem-se a condenação. E é importante, nesse aspecto, chamar a atenção das pessoas, que, de modo em geral, denunciem sempre que tiver conhecimento do abuso, né, de uma criança, de um adolescente. Não deixe de denunciar. A sociedade, de modo em geral, tem que entender o seu papel nesse enfrentamento. Não é só um trabalho, né, do Estado, das autoridades, é um trabalho de todos nós. Exatamente. Todos nós temos que ter esse compromisso na defesa, na proteção integral, como diz a Constituição, da criança e do adolescente. Importante ressaltar que quando o abusador é o pai, o próprio Código Civil prevê como consequência desse crime praticado pelo pai, que o pai perde o poder familiar. Ah, é, doutor? Essa é uma alteração não muito recente da nossa legislação. Então, é muito importante. E é importante que as pessoas saibam que elas podem buscar ajuda, que tem aonde buscar ajuda. Doutora, normalmente, como a senhora falou, o pai perde o pátrio poder. Lembrando também, antes de tudo, para a senhora e para o senhor que sabem de algum tipo de violência contra uma criança e adolescente, que omissão também é crime, né, doutora? Omissão dá prisão também, não dá? Sim. Se não for omissão, pode até às vezes caracterizar ali uma coautoria, ou seja, se um abusador é protegido pelo companheiro ou pela companheira, deixando claro que a gente fala agressor, mas a mulher muitas vezes também pode ser a mãe da criança, sim, a mãe também, ao saber e não denunciar, não é? E às vezes também pode ser a mãe a abusadora, isso também acontece. É um absurdo. Infelizmente isso acontece. Então essa proteção, às vezes, ela caracteriza crime mesmo, pode ser a coautoria. Doutora, eu queria lhe perguntar, a senhora como psicóloga, a senhora tem visto nesses últimos tempos, não é? Provavelmente casos que deixam, inclusive, vocês, talvez até como mãe, como mulher, estarrecidos com tanta crueldade contra crianças, principalmente os adolescentes. Quando a senhora pega um caso de uma criança abusada por um pai, por uma mãe, que a senhora vai ali... Eu quero dizer que eu estou com a doutora Osileia, que inclusive, se você pesquisar aí na internet, é uma das mais preparadas psicólogas do Brasil. É especialista em vários cursos, inclusive nessa área. Doutora, como a senhora se sente, como a senhora, quando vê a narrativa de uma criança... Porque nós que somos pais, eu digo a vocês aqui, eu dou a vida por minha família e pelos meus filhos. E Deus sabe muito bem disso. Eu acredito que é inadmissível um pai e uma mãe que tem que dar vida pelos seus filhos, colocar os filhos numa condição tão absurda, né, de maus tratos, todo tipo de maus tratos.
Quando a senhora pega uma criança, doutora, eu sei que a senhora é muito experimentada, muito experiente, mas como a senhora se sente naquele momento ali, como mãe, como mulher? Na verdade, quando eu atendo, eu avalio, o lugar que a gente precisa ocupar e que eu ocupo, né, aprendi com o tempo, é de profissional, não Sim. como mulher ou como mãe, porque senão eu não vou conseguir não consegue trabalhar, não é? Né? Então é o contrário, a gente precisa desenvolver o que eu chamo assim de um distanciamento, mas que me permita me indignar o suficiente para representar aquela criança, aquela família, aquela pessoa que precisa de amparo jurídico, social e tudo mais. Mas se a gente se mistura emocionalmente, se a gente fica muito tocado, a gente não consegue desempenhar o nosso papel. Então, como profissional, a gente precisa ter um lugar entre estar sensível, mas ao mesmo tempo distanciado o suficiente para avaliar cientificamente, objetivamente e identificando os pontos de vulnerabilidade da família, da criança, para encaminhar para os órgãos, que aí também requer uma análise geral. O que aquela família precisa? O que causou? Que situação de risco realmente causou aquela violação? Para a gente poder encaminhar adequadamente. Então, precisa de uma boa caracterização, uma boa avaliação, para, consequentemente, uma boa condução do caso. Agora, perguntando à profissional, doutora, o que a senhora acredita que leva um pai e uma mãe a cometer um crime de barbaridade como essa contra as crianças? Normalmente, as famílias também já foram muito violentadas. Quando a gente encontra... É um desajuste já de família. A pessoa, ela reproduz, né, muitas vezes, uma violência sofrida. Aquilo que eu falei, uma violência do mais fraco, né? Então ela repete algumas vezes uma situação vivida. Isso no âmbito do abuso sexual, que ele é muito íntimo, né? Porque a violência sexual, ela toca em pontos do indivíduo de muita intimidade, né? Em que aí a gente vê razões inconscientes atreladas. Né? Mas em se tratando de outras violências, por exemplo, violência física, a gente vê um histórico nas famílias de abandono, de violências sucessivas, em que na hora que ela não consegue se apropriar do cuidar do outro, ela ainda tem a necessidade de ser cuidada, de ser protegida. Então, isso fica brecado, né? E assim vai passando de geração para geração. Vai passando. Doutora Alessandra, a senhora, como protetora das leis, a senhora tem observado que, inclusive, eu tenho visto isso nos locais públicos, né? Eu tenho filhos que eu dou a benção a meu pai ainda com 73 anos, a benção a meu pai, a benção a minha mãe, mas a senhora já notou que nos locais públicos as crianças hoje não têm mais o respeito devido aos pais, já chegam mandando o pai para aquele lugar, não cumprimenta mais o pai já dá tapa no filho, quer dizer, é um desajuste muito grande, não é? E como é que a senhora analisa da forma da lei? Olha, é fato que nós vivemos uma mudança, né, nos comportamentos familiares da relação pai-mãe. Não é mais como antigamente, aquela relação que às vezes era de respeito, mas às vezes também era de um temor muito reverencial, e é bem diferente. Respeitar é uma coisa, né? Ser submisso, ter medo é outra. É outra coisa. Então, eu penso que hoje isso deu uma diluída. A própria dinâmica da vida em sociedade hoje fez com que isso diminuísse um pouco. E às vezes é complicado porque essa abertura, eu diria assim, nas relações, ela pode não ter limite e às vezes acaba caracterizando o crime, tanto dos pais com relação aos filhos, quanto dos filhos com relação aos pais. E também tem uma questão que tem que ser colocada, é que a correria do dia a dia também fez com que todos nós que temos profissões, às vezes nos mantemos muito ocupados e, né, deixamos nossos filhos muito que a mercê aí de televisões, de internet. Não que a internet seja ruim, que a televisão seja ruim, mas é preciso que os pais vigiem, controlem, tenham acesso, saibam o que os seus filhos estão acessando, qual é o conteúdo que ele está consumindo. A senhora falou em televisão, boa. A senhora já viu que tem, não vou citar nome de emissoras, mas tem novelas, né, que passam em pleno 6, 7, 8 horas da noite, que é realmente para uma criança que está assistindo cenas de sexo, beijos ardentes, né, em plena TV aberta. O que o Ministério, como o Ministério Público tem esse olhar clínico
jurídico para esse tipo de procedimento, para muitas emissoras que, em vez de respeitar as famílias, pregam exatamente o contrário? Olha, às vezes contraria aquilo que normalmente a gente propaga, né? Que é o respeito, que é a preservação da condição da criança enquanto pessoa em desenvolvimento. Mas é fato também que os programas eles são submetidos a uma classificação. Sim. E apesar de às vezes aquilo nos chocar, a maioria dos programas, tecnicamente, ainda que em tese, eles cumprem a classificação. Apesar do conteúdo não ser totalmente propício, né, para a crianças horário, e adolescentes e para o horário. É realmente um absurdo. Eu vou rapidamente no intervalo. Daqui a pouco eu vou perguntar à promotora de justiça, a doutora Alessandra Muniz e a doutora Osileia Souza. A promotora, daqui a pouco, o Ministério Público hoje vai estar lançando aí uma campanha. Você vai saber os detalhes da campanha. Para você que, inclusive, eu quero dizer a esse estado e a esta cidade que eu vou engajar uma luta grande. Fui ameaçado da última vez e que eu não tenho medo. Mas eu agora vou me juntar a essa campanha do Ministério Público da cidade de Marabá e nós vamos abrir guerra contra os exploradores sexuais desse estado e desse Brasil. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Roda. Você está no Broncas da Cidade e no comando Sérgio França. Com coragem e na luta em defesa da sociedade. É ou não é, Sérgio França? Claro que sim. Eu estou recebendo hoje a promotora de justiça, a doutora Alessandra Muniz Mardegan, e recebendo a psicóloga do Ministério Público, doutora Osileia Souza Costa. Eu aproveito aqui para perguntar em que pé está, inclusive, nós fizemos uma denúncia à Polícia Civil na cidade de Parauapebas. A polícia investiga um site de prostituição envolvendo menores de idade. A Polícia Civil de Parauapebas, no sudeste do estado do Pará, para você que é de fora, deu início a uma investigação onde alguns malfeitores simplesmente estão prostituindo as crianças. 3 adolescentes de 13, 14, 15 e 16, 13, 14 e 16 anos. Os pais já estiveram na delegacia prestando depoimento. E esse site, ele simplesmente está aliciando adolescentes e crianças. Vale salientar, doutora, que recentemente, na cidade de Marabá, um vídeo vazou onde uma criança estava sendo estuprada, não é? E algumas pessoas achavam de dizer que não, ela facilitou a ida e etc e tal. O que a senhora pode dizer para a gente com relação a essa forma enganosa que as pessoas acham que uma criança de 13, 14 anos tem poder de convencimento para adulto? Certo. Primeiro eu quero dizer que este caso está sendo pontualmente apurado, né, pela delegacia especializada, e é oportuno essa colocação, porque muitas pessoas não entendem, mas devem saber que qualquer tipo de ato sexual, seja ou não com conjunção carnal, com criança, menino ou com menina menor de 14 anos, é crime. Não importa se a criança ou adolescente consentiu, se não consentiu, ela não tem essa condição. Exatamente por quê? Porque ela é pessoa em desenvolvimento, ela não tem condições, né, maturidade para anuir em qualquer tipo de ato É estupro, sexual. né, doutora? É estupro, né? De vulnerável, diz a lei, e a pena vai até 10 anos de cadeia. E o bom é quando os Jacks, vocês acabam com isso. Vocês vão entrar numa furada muito grande, porque eu vou ser muito sincero com vocês. Eu, graças a Deus, doutora, doutoras, as duas, eu vou ser sincero com as senhoras. Eu estou muito feliz hoje de poder contar. Eu sei que o Ministério Público nem um minuto para de trabalhar, de buscar os culpados, de ter esse canal. Eu quero dizer para a senhora, minha amiga dona de casa, para o senhor também, que se o senhor e a senhora sabem de alguma criança sendo estuprada, molestada de alguma forma, procure o Ministério Público.
procure o Ministério Público, a delegacia, não deixe as crianças serem molestadas por canalhas. Dizer que uma vez, quando eu cheguei nesse estado, há 6 anos atrás, alguém me chamou e disse: eu quero te falar uma coisa, Sérgio. Nesse estado tem uma cultura de que os pais preparam as crianças para os caras endinheirados. E eu disse: se eu pegar, eu denuncio. Pode ser o raio que o parta, porque em qualquer parte do Brasil é crime. E independente de ser Brasil ou não, se eu descobrir, eu entrego. Pode ser o cara mais perigoso desse estado. Eu não tenho medo de nenhum. Então eu estou muito feliz de poder contar agora com o apoio também do Ministério Público, de ter uma linha direta com vocês. Eu quero inclusive trazer as senhoras várias vezes para que a gente possa botar na cadeia todo malfeitor, estuprador de criança e adolescente. Sabe, doutora, é inadmissível uma situação como essa daí. É bom lembrar dos malfeitores, mas que se encapam de benfeitores. Sim, sim. Porque a exploração sexual, ela caminha por aí, né? O sujeito, ele se aproxima cheio de boas intenções, ele é um sujeito que às vezes tem mais recursos socioeconômicos, ou até uma situação de poder mais do que aquela família que está em situação vulnerável. Então ele se oferece ajuda, né? Então, e aí o que a família às vezes muito sem esclarecimento e muito desfavorecida acaba sendo seduzida por aquilo ali. Ele chega no carrão bonito, não é? Se aproxima da família mais humilde, começa a dar uma geladeira, começa a ajudar numa televisão, é isso que a doutora está dizendo, né? E devagarinho vai se envolvendo, dá um presente, até conseguir o objetivo que é sair com aquela criança lá menor de idade, ou etc e tal. É crime, é estupro de vulnerável, e se o pai também concordar e ajudar também, né, doutora? Porque a gente tende a ver o estuprador, né, a pessoa que comete qualquer ato relacionado ao estupro, porque o estupro também ele é amplo, né? A doutora pode explicar o que é estupro hoje na legislação, ele é amplo. A gente tende a ver essas pessoas com um sujeito mal, assim, aquela cara de mal, não sei o quê. Mas às vezes é alguém que está do seu lado. É alguém que do ponto de vista dele tem ótimas intenções e às vezes financeiramente ajudou mesmo a família. Mas é o que está por trás disso que tem que ser combatido também. Doutora, o que é estupro hoje para os desinformados aí que se fazem desinformados? Preste atenção aí, doutora, por gentileza. Numa linguagem bem acessível, antigamente se entendia que para haver estupro teria que haver conjunção carnal, né? Cópula, vaginal, e hoje não precisa. Tanto faz se houver, né, a consumação do ato em si, quanto se houver atos libidinosos. Então, mostrar as partes íntimas, passar a mão, alisar, acariciar. Beijar também, né, doutora? Beijar na boca de uma criança, tudo isso configura estupro de vulnerável, né? Então, qualquer ato de conotação sexual, havendo ou não conjunção carnal, os finalmente, como as pessoas costumam dizer. Com relação ao que a doutora Osileia disse, é interessante mesmo nós atentarmos para isso, porque o abusador, nós temos a pensar que o estupro é aquela relação forçada, e não é assim, nem sempre. A criança, ela não tem maturidade, e às vezes o pai, como foi bem colocado pela doutora Osileia, ele se vê numa situação de dificuldade, de hipossuficiência, vulnerável, e às vezes ali é seduzido por aquela pessoa que parece ter boa intenção, mas não tem nada de boa intenção. E são as mais variáveis, as moedas de troca, até cesta básica. E é aquilo, é melhor ficar com uma pessoa que pode dar dinheiro do que você sair por aí. E não é assim, isso não é verdade. Criança merece respeito, adolescente merece respeito, né? O ser humano, tem dignidade. E isso configura crime. Doutora, eu quero até aproveitar e fazer aqui uma denúncia. Eu sei que o Ministério Público já deve estar orientado e já prestando atenção nisso. Eu observo, semana passada, retrasada, eu estive à frente de um shopping aí e vi que tinha uma mãe forçando a criança a pedir esmola, a pedir dinheiro às pessoas que paravam. Eu vi no carro, que o meu carro é um carro secreto, né? Então eu vi no carro, ela fazia assim, ali, vai lá. Então, expondo a criança a todo tipo de perigo ali, né? Vejo também nos bares e restaurantes, principalmente nos restaurantes, muitas mães colocando crianças para ficar pedindo na porta do restaurante. E a gente sabe que o Ministério Público tem batido em cima disso aí.
Mas como é que se pode, doutora, ampliar uma campanha, né, para se coibir esse tipo de prática de explorar as crianças? Que lugar de criança é estudando. Com certeza. O Ministério Público já tem um procedimento especificamente com relação a essas crianças, né, que estão na porta de supermercados, de restaurantes. Sim, sim. E o que a gente gostaria é que as pessoas que chegassem, que vissem, que conversassem, que abordassem, que pedissem para que procurasse o Ministério Público ou que denuncie o Conselho Tutelar, porque nós não queremos afugentá-los, nós queremos ajudá-los. Sempre que vir alguém assim, aborde essa pessoa, né? As crianças mesmo, eu fiz isso, Sim. de conversar, dizer para ele que ele deve estudar, o porquê que ele está ali, qual é a necessidade, porque muitas vezes não justifica, mas a família realmente está em situação de vulnerabilidade. Mas hoje há no município toda uma rede de apoio que pode fazer frente à necessidade dessa família. A gente tem a Secretaria de Assistência, tem vários programas que estão em funcionamento no município. Eu sei disso. É possível buscar recursos, é possível buscar ajuda, mas é preciso que as pessoas, que a sociedade, que os pais entendam que lugar de criança é na escola. Vivemos esse momento agora da pandemia, que, né, todos estamos com restrições, as escolas fechadas, mas que na rua pedindo não é lugar. É um absurdo isso aí. Inclusive, eu já fiz isso uma vez. Aí o menino diz assim: é o tio da televisão. Minha mãe disse que não é para falar com você não, que você é muito bravo. Quer dizer, já tem um trabalho, doutora, psicológico em cima das crianças, porque a gente está lá para denunciar, né? Você tem que sair da rua, meu filho, você pode sofrer um acidente, aí você pode, né, exposto. Não, mas minha mãe disse que é para eu vir para cá. E a mãe fica a 200, 300 metros lá, só observando as crianças pedindo no meio da rua e nos restaurantes, né? E lembrando que se a mãe realmente fizer isso, a mãe também pode ser processada criminalmente. Pode, né, doutora? Sim. Olha, eu tô aqui dizendo o seguinte, estou muito feliz com esse canal nosso agora, e eu quero dizer que eu não vou parar um minuto, viu? Onde eu pegar, eu vou denunciar, vou começar a filmar e mandar direto para o Ministério Público. Pode mandar. Eu vou mandar direto, para mim é tão complicado expor assim na televisão, eu não faço isso, jamais. Não, nem deve. Mas eu vou jogar direto para o Ministério Público. E eu só vou filmar as crianças, mas a cara da mãe. A senhora sentada aí debaixo da árvore, botando seus filhos para trabalhar, é a senhora que eu vou filmar, viu? Eu estou só avisando que eu quero ver a senhora no xilindró, porque isso não é lugar de fazer com as crianças não, rapaz, sabe? É um absurdo, infelizmente. Mas graças a Deus, existe o Ministério Público, não é? Existe o Ministério Público que faz cumprir as leis, né? Existe... Olha, doutora, eu sou impressionado, eu fui estudar mais sobre a senhora. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se apaixona pelo que a senhora faz, viu? Lembrando que essa mãe, se ela estiver em situação de vulnerabilidade, de dificuldade, que ela procure o CRAS, procure a Secretaria de Assistência, procure o próprio Ministério Público. Sim. Que nós vamos encaminhar para o atendimento devido, ver qual é a necessidade, mas que não seja a primeira opção expor o filho, né, a tamanha situação, a risco, a essa vulnerabilidade. Infelizmente, a pessoa precisa querer também mudar de hábito, né? Porque o hábito também da mendicância ainda existe em muitas pessoas, Verdade. né? Então ela precisa chegar no serviço de CRAS, ela não vai receber tudo de mão beijada. Os serviços nos CRAS, na assistência social, elas são de facilitar o acesso ao mercado de trabalho, atividade de geração de emprego e renda. Às vezes a pessoa não tem uma formação, uma qualificação, ela pode ter acesso. Então, empoderar as famílias para que ela mesma possa prover o sustento do seu lar. Não é que o Estado vai estar dando tudo, né? Mas para isso as famílias precisam romper com esse hábito também de usar as crianças. Né? Doutoras, eu tenho ainda aqui uma lista de perguntas para fazer, a conversa é ampla e muito salutar, graças a Deus. Eu vou pedir uma outra data para que vocês possam estar aqui, será um prazer recebê-las. Será um prazer retornar. E eu quero dizer mais uma vez que a briga agora está sacramentada. Aonde tiver um pedófilo, onde tiver um aliciador de criança e adolescente, eu vou atrás de vocês para botar vocês na cadeia através do Ministério Público. Isso aqui é uma promessa que eu estou assinando. É só anotar aí. Doutora Alessandra Muniz Mardegan, muito obrigado pela sua presença aqui nessa manhã. Para nós foi um prazer muito grande receber a senhora. É uma aula, viu? Gostei.
Muito bom. E doutora Auzileia Souza Costa, psicóloga do Ministério Público, também muito obrigado mais uma vez. E a senhora já tem um quadro, né? A gente vai fazer um quadro com a senhora aqui, né? Já tem um quadro para dar uma instrução às pessoas que estão em casa, precisando nesse momento de pandemia. Nós estamos preparando isso aí, viu, doutora? Um quadro para a doutora nos ajudar. Da última vez que ela veio aqui, ajudou tanta gente. O meu zap ficou exatamente assim, como está desde manhã, ele fica travado, porque eu não consigo ainda, eu não consegui ir, olha aqui como fica, ó, travado, tá vendo? Da última vez que a senhora veio, aconteceu a mesma coisa. Eu quero agradecer a presença de vocês, que Deus abençoe cada vez mais. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigado, doutora. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Pode rodar. Diariamente, o homem da bronca cobra das autoridades e bota pra torar. Esse é o Broncas da Cidade. E esse é o destemido Sérgio França. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, amizade. Nos encontraremos de 7 às 8 para Marabá e região e meio-dia para os outros estados. Um grande abraço e Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado, doutoras. Você acabou de assistir Broncas da Cidade. Nos encontramos amanhã. Obrigado por sua audiência. Obrigado por sua amizade. Valeu, Sérgio França.